Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo do Azure na prática. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. E hoje a gente vai na verdade iniciar uma nova série aqui sobre o Azure App Services, né? O Azure App Services, para quem não conhece, é a solução que a Microsoft entrega no Azure para hospedagens de aplicações web, ou seja, eu abstraio completamente a infraestrutura e me preocupo basicamente com a minha aplicação. Eu só me preocupo a partir do momento que eu faço o deployment da minha aplicação e começo a utilizar já a minha aplicação. Eu já vou ter todos os recursos necessários para hospedar uma aplicação web na nuvem. Então nós temos já suporte a DNS, HTTPS, né? Certificados de segurança, escalabilidade, estratégias de deployments, logs. Então a gente encontra tudo isso dentro do Azure App Services. Ok? Então vamos ao vídeo para a gente ver na prática como que funciona essa ferramenta fantástica do Azure. Legal? Então, pessoal, conforme falamos, o Azure App Service ele é uma plataforma dentro do Azure, tá? Que nos dá a possibilidade de hospedar aplicações, ok? Nós temos a possibilidade de trabalhar com sistemas operacionais Windows ou sistemas operacionais Linux, tá? Mas quando que eu utilizaria um sistema operacional Windows ou Linux? Muito simples, nós temos um exemplo muito básico que é aplicações baseadas em .NET Full Framework. Para quem está acostumado, para quem trabalha com .NET, sabe que as aplicações nas versões Full Framework a gente só consegue trabalhar em ambientes Windows. A partir do .NET Core a gente já tem a possibilidade de trabalhar com aplicações hospedadas em sistemas operacionais Linux, como por exemplo .NET Core, o Node, Java, que mais? Python. Então a gente tem diversas tecnologias que a gente trabalha em cima de servidores Linux, tá? Como vocês podem ver aqui também na nossa apresentação, percebam que temos suporte a .NET Core, ASP.NET Full Framework, Java, Node.js, Python, PHP e Ruby, ou seja, eu consigo hospedar aplicações nesses mais diversos cenários possíveis. Eu não estou focado em tecnologias .NET, olha que interessante, né? Por ser uma plataforma de cloud, espera-se que tenha suporte para outras tecnologias também, e não só tecnologias Microsoft, né? Também temos suporte a imagens Docker. O que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam que nós temos suporte a todas essas stacks, mas pensem na seguinte situação. Você queira hospedar uma aplicação que foi desenvolvida em Go, por exemplo, né? Você não vai ter suporte nativo a este servidor, né? Porque vocês podem perceber aqui que a gente só tem suporte a essas tecnologias, mas eu poderia encapsular, eu poderia containerizar essa aplicação utilizando o Docker e hospedar essa imagem e apontar para o meu App Services. O App Services ele vai conseguir entregar uma aplicação containerizada também, e isso é muito interessante porque a gente abre o leque de opções para gente. Bacana? Legal, pessoal. O que mais que nós temos de funcionalidades dentro do App Services? Como ele é uma plataforma no modelo PaaS, ou seja, eu não preciso me preocupar com ambientes físicos, com máquinas virtuais, com estruturas, né? Basicamente eu me preocupo somente a partir do momento que eu publico a minha aplicação. É a partir daquele momento que entra a minha responsabilidade, tá? Então o Azure App Services ele nos entrega
todas essas funcionalidades que vocês podem ver aqui de forma simples e rápida. O que eu quero dizer com isso? Com alguns cliques, é claro que a gente não vai sair habilitando tudo isso sem definir uma estratégia, né? Mas nós temos essas funcionalidades de forma simples e rápida. Quais funcionalidades são essas? Nós temos escalabilidade, eu consigo aumentar os recursos do meu servidor de forma vertical, aumentando memória, poder de processamento. E também nós temos a possibilidade de habilitar a escalabilidade horizontal, onde eu crio réplicas da minha instância principal e executo a minha aplicação em paralelo. Eu vou ter várias instâncias rodando ali, executando de forma horizontal. E tudo isso o Azure já gerencia pra gente. Eu não preciso me preocupar com proxy, com load balancer na frente para poder fazer essa distribuição de carga. O próprio App Services já se encarrega de gerenciar esse tipo de situação pra gente, ok? Bom, além da parte de escalabilidade, nós também temos outras funcionalidades bem interessantes que nos ajudam no dia a dia aí quando estamos trabalhando com uma aplicação hospedada na nuvem, né? Então o que a gente tem aí? A gente tem suporte a HTTPS de forma nativa, tá? A gente tem algumas formas de habilitar o nosso certificado de segurança dentro do App Services, sem precisar instalar nada, sem precisar fazer configuração, é tudo muito simples, tá? A gente vai ver isso também. Nós temos a parte de integração e deploy contínuo, a gente tem integração nativa com Azure DevOps, com o GitHub, e temos outras formas também de publicar as nossas aplicações, mas nós temos integrações com ferramentas de automação, por exemplo. Com isso, nós conseguimos fazer a entrega contínua da nossa aplicação diretamente no App Services, sem ter que fazer todo aquele processo manual para quem trabalha aí há mais tempo. Então a gente consegue automatizar tudo isso dentro do App Services. Eu não preciso, por exemplo, de uma ferramenta de automação. O próprio App Services, ele já tem o seu próprio motor, né, a sua engine de build, e já faz a compilação dessa aplicação e já troca a versão dentro do App Services pra gente. Beleza? Além disso, nós também temos a parte de domínio personalizado, ou seja, eu consigo customizar o meu domínio e apontar para o App Services. Assim eu posso utilizar o domínio da nossa organização ou da nossa empresa, né? E além disso ainda nós temos um recurso bem legal que é a parte de slots. Esse recurso ele é uma estratégia de entrega que a gente pode habilitar dentro do App Services. Eu estou falando de uma estratégia de entrega Blue-Green Deployment ou Release Canary, onde eu subo para um ambiente temporário a minha nova versão, valido aquele ambiente, se tiver tudo ok, a gente simplesmente faz uma alteração de rota no nosso load balancer e a nossa aplicação vai estar no ar novamente respondendo com a nova versão, e o cliente ele não vai ter downtime, né? A nossa aplicação na verdade não vai ter downtime, porque eu não vou substituir a minha aplicação em produção. Eu vou trocar a rota utilizando um balanceador de carga. Isso pra gente fica transparente, tá? Então a gente não precisa se preocupar. O próprio Azure App Services já faz isso pra gente. Beleza? Eu vou mostrar isso também na prática. Pessoal, acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre o Azure App Services, tá? Existem inúmeros outros recursos, mas a gente vai focar nesses principais recursos aqui, que são os recursos mais importantes do App Services, legal? Então vamos para o nosso exemplo prático. Estamos aqui no portal do Azure e iremos criar o nosso recurso do App Services, tá certo? Então a gente vai clicar aqui em Create Resource, ok? Podemos ir por este atalho aqui também, legal? Iremos escolher aqui o Web App, tá? Que é a mesma coisa do App Services, legal? Iremos clicar aqui em Web App. E aqui a gente vai à parte de configurações, né?
São informações, são pré-requisitos que nós precisamos para criar o nosso recurso, tá? Então, o primeiro ponto que nós iremos escolher será a assinatura, né, o subscription, legal? Eu vou escolher aqui a assinatura Microsoft Sponsorship, mas podemos escolher outras assinaturas também, legal? Em seguida, iremos selecionar o grupo de recursos. O que é um grupo de recursos? Um grupo de recursos, ele faz um agrupamento lógico dos seus recursos para você aplicar algumas regras, configurações em todos os recursos de uma só vez. Então imagine que você tem inúmeros recursos para atender um determinado departamento de uma organização. Você pode colocar todos esses recursos dentro deste grupo de recursos e caso você precise excluir esses recursos, você pode excluir o grupo de recurso como um todo. Você não precisa ficar excluindo recurso por recurso. Assim como, por exemplo, aplicar configurações, políticas, etc. Legal? Então nós iremos criar aqui um novo grupo de recursos chamado série App Services, tá? Vamos fazer o seguinte, série Web Apps, legal? Vamos dar OK. Então temos aqui o nosso grupo de recursos já criado, legal? E agora é um ponto importante, eu preciso escolher o nome do meu recurso. Pessoal, este nome aqui ele precisa ser único em todo o contexto do Azure, tá? Por exemplo, se eu tentar digitar aqui Azure, com certeza esse nome já existe, tá? Tá aqui, ó. The app name Azure is not available, ou seja, já tem alguém utilizando este nome. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Web App ANP, tá? 01. Vamos fazer um teste? Olha aqui. Este recurso, ele está disponível, tá? E olha que interessante, este recurso, o nome deste recurso vai ser o que eu vou utilizar para acessar esse web app. Olha aqui, ó, eu tenho um prefixo e um sufixo, tá? Padrão, legal? Depois a gente vai ver como customizar esse endereço, legal? Então o endereço inicial do nosso web app vai ser webapp-anp-01.azurewebsites.net. Legal? É este endereço que nós vamos utilizar para acessar o nosso recurso. Em seguida, eu preciso especificar o método de publicação. Como que eu vou hospedar a minha aplicação aqui dentro? Através dos binários da compilação do meu código ou através de um container, de uma imagem. Neste caso, nós iremos trabalhar no modelo de código, tá? Inicialmente, mais para frente, a gente vai aprender como trabalhar com containers Docker aqui no web app. Então, neste caso, eu vou precisar compilar a minha aplicação e publicar os artefatos aqui dentro do web app. Legal? Próximo passo, Runtime Stack. Lembram que eu comentei que nós podemos hospedar aplicações .NET, .NET Core, Java, Node, Python, PHP, enfim, outras stacks. Então é aqui que eu vou escolher qual stack que nós iremos trabalhar, tá? Então neste caso eu vou escolher aqui a stack .NET 3.1, tá certo? Então eu vou publicar aqui uma aplicação .NET, bacana? E agora eu vou escolher qual sistema operacional eu vou trabalhar. Linux ou Windows? Neste caso eu vou trabalhar com Linux, tá? Uma aplicação .NET Core, ela roda muito bem no Linux, ok? Beleza, região, o que é a região? O Azure, ele tem data centers em várias regiões do mundo, tá? Então eu tenho data center aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos diversos data centers, na Europa, na Ásia, enfim, eu tenho diversos data centers para atender as demandas dos clientes. Qual data center nós iremos utilizar?
Isso vai depender muito do cenário, para qual que é o intuito da ferramenta, da aplicação que você vai hospedar aqui dentro do Web App, né? É um e-commerce que vai atender o B2C. O ideal é que esse data center fique mais próximo dos seus usuários para você reduzir a latência, tá, da comunicação aí do seu cliente com o servidor. Então, neste caso, nós vamos trabalhar com a região South Brasil, tá? É um data center que fica hospedado aqui na região sudeste do Brasil. Legal? Próximo passo, iremos escolher o Service Plan. O que é o Service Plan? O Service Plan, ele é a infraestrutura que nós vamos escolher para hospedar o nosso Web App. Imaginem que o Service Plan é o servidor físico e o Web App ele é um site no seu IS. Então, neste caso, é no Service Plan que eu vou escolher a camada de precificação e o que cada camada dessa entrega para gente em questões de memória, processamento, storage e algumas features que a gente vai ver ao longo dessa série que a gente vai habilitar, e essas features só vão estar disponíveis dependendo da camada que você estiver trabalhando. Vamos conferir aqui. Percebam que eu tenho a possibilidade de escolher já um Service Plan, né? Eu posso ter um Service Plan e esse Service Plan a gente pode hospedar vários Web Apps, tá? Então eu posso ter um Service Plan com N Web Apps. É claro que você precisa avaliar para ver se esse Web Apps não vai consumir todo o recurso desse Service Plan, né? A gente precisa avaliar também se faz sentido compartilhar recursos entre esses Web Apps, ou é melhor criar um outro Service Plan. Então o Service Plan é basicamente a infraestrutura, né? E dentro do Service Plan eu posso escolher a camada que eu quero criar o meu Web App. Percebam aqui que nós temos camada de desenvolvimento e teste, são camadas recomendadas para desenvolvimento e teste, tá? Temos camadas recomendadas para produção, legal? E temos uma camada isolada para aplicação que exige alta performance, tá? Então, dentro de cada camada dessa, a gente tem aqui os recursos que podemos utilizar. Olha só que interessante. Na camada F1, nós temos direito a 1 GB de memória compartilhada e mais 60 minutos por dia de computação, tá? Então, essa é a camada gratuita. Eu não vou ter custo algum com essa camada. E percebam que à medida que a gente vai mudando as camadas aqui, ó, eu começo a aumentar aqui os recursos, ó. 1.75 de RAM. Essa camada B1 é equivalente a uma máquina virtual da série A, tá? Então aqui a gente já vai ter um custo. O que a gente tem aqui de funcionalidade habilitada nessa camada, ó? Domínio customizado e SSL, escalabilidade manual, tá? O que mais? Storage de 10 GB, então cada camada tem funcionalidades e recursos para atender às nossas solicitações, tá? Então, por exemplo, aqui ó, na camada de Dev e Teste a gente tem esses recursos. Se a gente for para a camada de produção, percebam que agora nós temos a possibilidade de trabalhar com auto-scale. Temos também domínios customizados, slots é um recurso bem interessante, eu falei lá no início, né, na parte teórica, backups diários, integração com o Traffic Manager. Então a gente tem várias funcionalidades que a gente pode estar utilizando, tá? Neste caso, nós iremos criar uma aplicação aqui, né, um Web App na camada B1, tá? Para vocês perceberem depois, quando a gente for escalar essa aplicação, a gente vai vir aqui nesse recurso novamente e alterar o plano, legal? Então eu vou dar um apply aqui. E vamos agora para a próxima aba, monitoramento. O que ele quer, ele está pedindo para a gente habilitar aqui. O Application Insights, tá? O Application Insights ele é um recurso para fazer monitoramento de aplicações. Eu não vou entrar em detalhes, isso fica para uma próxima aula, tá? Eu vou deixar aqui como não. Tags, se eu quiser colocar alguma tag específica, né, marcar aquele recurso com algum campo que não exista no Azure, então algum campo customizado, tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui centro de custo
financeiro, tá? Então eu posso criar uma tag e agora ele vai fazer uma validação de todos os campos e nós iremos agora criar o nosso recurso, tá certo? Olha só que interessante. Em alguns minutos nós teremos um web app funcionando no ar, pronto para receber a primeira aplicação. Beleza, pessoal? Vamos aguardar um momento. Lembrando que eu estou fazendo isso pelo portal do Azure, mas eu tenho a possibilidade de criar esse recurso através do Azure CLI, né? Através de uma linha de comando do Azure e através do PowerShell. A gente vai ver isso também em outras, nas próximas aulas, tá certo? Olha só, ele já criou o nosso Service Plan, bacana. E agora vamos aguardar criar o Web App. Olha só, pessoal, o recurso criado, tá? Então nós temos aqui o Web App que a gente acabou de criar. Temos aqui detalhes sobre esse recurso. Então eu tenho aqui o grupo de recurso, qual que é o status dele, localidade, qual assinatura pertence, tá? Olha o URL aqui do nosso Web App. Web App-01.websites.net. Legal? Temos aqui o nosso Service Plan. Legal? Temos aqui algumas métricas, por exemplo, erro 500 que vem acontecer aí durante a execução da aplicação, tá? Gráfico de entrada de dados, de saída de dados, número de requests, média de resposta da nossa aplicação, tá? Isso aqui é algumas informações que o próprio Web App entrega pra gente, mas a gente pode utilizar o Azure Monitor ou Application Insights para poder ter maiores informações a respeito de como a sua aplicação ela está se comportando, se ela está tendo muito erro, né? Eu consigo monitorar essa aplicação, tá? Com o Azure Monitor e com o Application Insights também, tá? Que nós iremos ver isso em outra aula, beleza? Então agora que nós temos o nosso Web App criado, nós podemos acessar esta URL, legal? E percebam que já temos uma página padrão no ar, ou seja, o meu Web App ele já está funcionando. Agora é só nós publicarmos a nossa aplicação e teremos o nosso Web App aí com a nossa aplicação instalada. Percebam que temos aqui uma página padrão, né? Como eu escolhi trabalhar com .NET Core, ele criou uma página padrão aqui para o .NET Core, tá? Aqui nós temos a URL. Percebam que a URL é a mesma lá quando nós criamos o recurso, tá? Nós temos aqui algumas possibilidades aqui em cima, como por exemplo, abrir o nosso website, dar um stop aqui no website se eu quiser parar, tá? Lembrando que quando eu dou stop eu não estou deixando de cobrar. O Web Services ele cobra mesmo você parando a aplicação, legal? Olha só, se a gente acessar aqui, ó, erro 403, stopped. Se a gente dar um play aqui novamente, nossa aplicação já vai estar no ar novamente. Vamos aguardar um minuto. Olha só, legal? Então aqui nós temos um Web App criado e iremos na próxima aula publicar uma aplicação dentro desse Web App para a gente ativar alguns recursos, configurar alguns detalhes, né? Ativar o domínio customizado, o HTTPS e muito mais. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um comentário aí pra gente que nós teremos o maior prazer em respondê-los. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.